Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre o CRB, o grande campeão do Alagoano de 2024, pela terceira vez consecutiva. Os últimos 3 anos o CRB enfrentando o Asa na grande final e conquistando o título sobre a equipe de Arapiraca. Falar sobre a competição como um todo, o CRB que sobrou na primeira fase, o CRB que sobrou na semifinal e também na final construiu o resultado de uma forma bem natural. E principalmente eu vou dar um destaque nesse vídeo a como o CRB se comportou dentro de campo nesse segundo jogo da final diante do Asa. Antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse link em grupos de torcedores, em grupos de amigos, porque isso ajuda demais aqui ao meu crescimento, a chegar à próxima meta dos 3.500 inscritos. Então se inscreve, ativa o sino de notificações para não perder nada sobre o futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região, com foco grande também no futebol alagoano. CRB que chegou mais uma vez à grande final, atingindo a expectativa. Desde 2012 o CRB sempre vem pisando na final do Alagoano. Na última oportunidade que não aconteceu foi de fato em 2011, quando a final foi Asa e Coruripe, mas desde 2012 o CRB sempre marcando presença na final do campeonato alagoano. Nessa temporada não foi diferente, o CRB que até poupou durante a primeira fase em alguns jogos pontuais, principalmente por dividir a atenção com a Copa do Nordeste, mas mesmo assim o CRB conseguiu chegar com muita tranquilidade, com a melhor campanha da primeira fase, chegando à semifinal, encarando um Muricy organizado na semifinal e conseguindo passar com muita tranquilidade. O Muricy que deu algum trabalho para o Sport na Copa do Brasil, o Muricy que eliminou o Confiança na Copa do Brasil. Um trabalho do Alisson Dantas que foi muito elogiado de forma e com razão, e o CRB conseguiu despachar sem muito problema a equipe do Muricy, atingindo a expectativa também, né? Um CRB com um orçamento muito maior, com um grupo muito melhor e com um treinador que conseguiu encaixar esse CRB já da temporada passada para essa. Foi um CRB com algumas mudanças bem expressivas em relação a alguns nomes. Na saída do Diogo Silva, chegou o Matheus Albino, que já encaixou muito bem nesse grupo titular do CRB, o Formiga também encaixando na lateral esquerda, enfim, outros nomes também que vão se saindo muito bem nessa temporada, o Léo Pereira, alguns que ainda precisam de alguma adaptação, o Jorginho, por exemplo, mas foi um CRB que conseguiu chegar à grande final com muita tranquilidade, foi um CRB que conseguiu chegar à decisão de uma forma aguardada, né? Já se tinha uma expectativa de um CRB sobrando e foi o que aconteceu. Chegou à grande final, primeiro jogo em Arapiraca, um jogo com poucas situações, um jogo fora de casa, um clássico muito acirrado, mas o CRB conseguiu uma vantagem em Arapiraca, uma vantagem simples de um gol, mas uma vantagem muito expressiva que dava o direito do CRB empatar jogando em casa a partida da volta. Mas é lógico que diante de um estádio lotado, os ingressos esgotados para a grande decisão, o CRB não iria ficar sentando sobre esse resultado, sobre essa vantagem mínima, e foi o que de fato aconteceu. Desde o primeiro, e aí já falando sobre esse segundo jogo da final, desde o primeiro minuto de jogo o CRB foi muito impositivo, o CRB teve muito a bola e propôs muito jogo. Isso foi a tendência de quase os 90 minutos. Abriu o placar, antes de abrir o placar já tinha colocado uma bola na trave com o GG, inclusive eu vou falar um pouco da distribuição do CRB daqui a pouco. O GG não jogou como um atacante de lado, como em alguns momentos termina acontecendo, mas o GG colocou uma bola no travessão, depois conseguiu o CRB abriu o placar, teve o pênalti, o empate do Asa. No final do primeiro tempo dá para dizer que o Asa assustou um pouco, dá para dizer que o Asa incomodou, pelo menos, se assustou não é a palavra certa, mas o Asa pelo menos incomodou um pouco o CRB. Foi um Asa que veio muito no sentido de se defender e buscar uma bola. Terminou que até encontrou uma bola com o pênalti do Didira, mas essa bola não foi o suficiente, até porque o CRB já tinha uma vantagem do jogo da ida e conseguiu mais um gol no primeiro tempo, antes do gol de empate do Asa. O segundo tempo voltou com o CRB tendo a mesma postura, enfim, o CRB conseguiu depois fazer o segundo e o terceiro gol com muita naturalidade, construiu o resultado com muita naturalidade. Falando sobre a distribuição do CRB em campo, que é esse o grande foco do vídeo, o grande ponto do vídeo. O CRB jogou com o Albino no gol,
teve o Hereda na lateral direita, o Alemão, o Simon e o Formiga complementando essa linha defensiva, Falcão, Caio César, GG, Jorginho, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Em teoria um 4-3-3, mas de fato não foi isso que aconteceu. O CRB tinha uma saída de 3 jogadores, ficava o Simon, Alemão e Formiga, né? O Formiga praticamente como um zagueiro esquerdo, com alguma preocupação com o Kellington, que era um dos destaques do Asa. Então tinha essa saída de 3, o meio de campo do CRB logo à frente tinha a presença de Falcão e de Caio César avançando, pisando no campo de ataque, mas enfim, 2 homens logo à frente da linha de zaga e outros 2 homens à frente desses 2 volantes. O GG funcionando como meia direita, mas centralizando bastante também as jogadas, e o Jorginho caindo como meia esquerda. O ataque do CRB tinha 3 homens. O Hereda ele não se comportava como meia direita em muitos momentos, e sim como um ponta direita. O Hereda participando muito bem das jogadas pelo lado direito, inclusive fez o primeiro gol do CRB, um gol que teve participação do Caio César, um gol que teve participação do Jorginho e do GG. E no lado esquerdo teve o Léo Pereira, e no comando do ataque teve o Anselmo Ramon. Essa foi a estrutura do CRB inicial do jogo. Aqui o Daniel Paulista propôs para o confronto, dando muita liberdade ao Hereda, e isso foi fundamental para o primeiro gol, para construir a vantagem inicial do CRB. Inclusive era um dos pontos que o CRB utilizou mais dentro do confronto, né, esse corredor direito. O Jorginho teve uma partida um pouco discreta em alguns momentos. O GG foi muito bem atuando como meia direita e depois centralizado um pouco mais depois das alterações no segundo tempo, a entrada do Mike no lugar do Jorginho, enfim. Foi um CRB equilibrado, foi um CRB que, diante do que o adversário tinha como proposição de se defender, foi um CRB que foi agressivo, o necessário e o suficiente para construir esse título, para construir essa vitória no jogo da volta de uma forma muito consistente. Um jogo que também ficou marcado por muitos atritos, né? Antes mesmo da bola rolar já teve um pequeno conflito entre o Rômulo do Asa e o Alemão do CRB. E durante a bola rolando também, principalmente no segundo tempo, após o segundo gol do CRB, teve toda aquela confusão, mas assim, nada que tirou o brilho do título do CRB, que assim, atingiu a expectativa. Assim, assim, o que a gente olha para o campeonato alagoano e tem como uma projeção. Claro que é difícil a gente falar o que vai ser do ano que vem, até porque tem muita coisa para rolar ainda. Mas o que a gente vê dos últimos anos é de fato um CRB sobrando nos estaduais, sobrando nas últimas edições do campeonato alagoano. Então acho que é muito fruto de um planejamento muito bem feito, muito fruto de uma estabilidade que o CRB vive nos últimos anos. Se fala muito de um CRB que termina não alcançando o grande objetivo da temporada, que é o acesso à Série A, mas é claro que isso, a torcida do CRB quer que isso aconteça nessa temporada, subir a Série A, subir a elite do futebol brasileiro. Mas o ponto principal do CRB é a questão da organização financeira, e isso faz com que o CRB planeje e monte elencos interessantes que, se não consegue subir para a Série A, mas é um elenco competitivo em si. Se a gente olha para essa temporada e para esse grupo montado, há uma expectativa de novos nomes chegando para a Série B. Mas se tem o Léo Pereira como um grande nome, se tem o Anselmo Ramon como uma grande liderança e um grande definidor, o Jorginho ainda não está correspondendo. Mas o GG está jogando de uma forma interessante. O Caio César chegou começando como um banco, como alternativa, e ganhou a posição do Rômulo. Falcão, já se tinha uma grande expectativa do Falcão sendo titular, e o Falcão vem entregando muito nesse início de temporada. O William Formiga talvez seja uma das limitações, né? O William Formiga é muito mais um zagueiro esquerdo do que um lateral esquerdo de fato, apesar de origem ser lateral, mas aparentemente o Daniel Paulista entendeu muito bem qual é o ponto forte do Formiga. Simon e Alemão e o Hereda complementando essa defesa. Eu acredito que o Hereda
consegue entregar muito também para uma Série B. Tem o Matheus Ribeiro como um nome que pode suprir tanto a lateral direita como a esquerda. Precisa de alguns reforços sim, principalmente olhando para o CRB ter fôlego numa Série B, mas o início de ano do CRB realmente é muito promissor. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que foi esse início de ano do CRB, sobre o que foi esse campeonato alagoano. O CRB que também está olhando para a Copa do Nordeste, tem um jogo terça-feira contra o Botafogo, e que tem um favoritismo grande para o CRB. Então deixa um pouco aqui da sua opinião, deixa o like aqui se você gostou do vídeo, também se inscreve no canal, compartilha esse link porque ajuda demais aqui ao crescimento do JP Comenta. Vou ficando por aqui, até a próxima.